Meus queridos irmãos, a história que nós lemos no Evangelho parece retirada dos jornais paulistanos. Violência, assaltantes, pessoas que desprezam aqueles que estão sofrendo. Para ser uma história típica de São Paulo, só faltou os urubus do concreto, né? Faltou aquele bando de gente parada olhando ali a pessoa acidentada, né? Mas o resto nós temos lá. A violência, o assalto, o roubo, a pessoa espancada. Ela só tem um ingrediente a mais que difere de muitas histórias em São Paulo. O samaritano que ajudou aquele pobre homem. O que é, afinal, o ponto principal nessa história toda? Se a gente notar a história do samaritano, a gente lê todos os anos, lê em casa, mas poucos percebem que essa parábola tem algo diferente. Por exemplo, em nenhuma das cenas, alguém está sozinho. Todas as cenas da parábola são cenas com pessoas se relacionando. Primeiro o homem e os assaltantes. Depois é o homem e o sacerdote, o homem e o levita. E mais tarde o homem e o samaritano. E por fim, o homem lá na estalagem, naquela pequena cidade. Então o foco dessa parábola é a forma que nós, seres humanos, nos relacionamos uns com os outros e a forma que Deus se relaciona com a gente. É chamada de parábola de relação, pois trata do relacionamento humano. Essa parábola, ela surgiu também porque Jesus se relacionava com as pessoas. Naquele caso, nós lemos, Jesus estava respondendo a quem? A um homem mestre da lei, que queria pegar Jesus em contradição, em alguma falta, e faz uma pergunta, não uma pergunta honesta de quem quer saber uma resposta, mas aquela pegadinha. Ele pergunta a Jesus: o que eu faço para ser salvo, para ter a vida eterna? Não era uma pergunta verdadeira, porque o homem queria ver se Jesus iria responder alguma coisa que não estava nas Escrituras. E aí Jesus responde: o que você entende sobre isso? E o homem fala, né? Amar o próximo como nós amamos uns aos outros e assim por diante. E Jesus fala, e aí o homem pergunta: mas Jesus, e quem que é o meu próximo? E aí então o Salvador conta a parábola, respondendo essas perguntas do homem: o que eu faço para ter a vida eterna? Quem é o meu próximo? E Jesus então passa a contar essa história tão bonita que nós conhecemos. Vamos para a primeira cena. Vamos ver quem é o nosso próximo na primeira cena. E se eu pergunto quem é o meu próximo, eu pergunto quem eu sou nesta cena que nós vamos estudar. Então Jesus diz ali: um homem descia de Jericó, né? Ele estava na estrada entre Jericó e Jerusalém e foi assaltado. Ladrões o espancaram e quase deixaram morto. Deixaram ali ele moribundo na margem da estrada. Bateram muito naquele pobre homem. Então na primeira cena nós temos uma violência. Assaltantes que deixam o homem quase morto. É interessante que o foco nem está tanto nos assaltantes, né? A maior crítica não parece estar naqueles que o assaltaram, apesar de ser algo condenável. Mas a crítica está na cena seguinte: o sacerdote que passa e o levita também. Provavelmente esse homem espancado era judeu, pois ele descia, né? Ele estava lá na estrada de Jerusalém a Jericó. Então ele era um judeu, estava descendo para Jericó, né? E aí esse homem é espancado provavelmente por assaltantes judeus também, porque aquela região estava na Judéia, né? E o sacerdote que passou por ele era um sacerdote, logicamente, com toda certeza absoluta, judeu, porque somente um descendente de Arão poderia ser sacerdote, um descendente de Levi, que era judeu, né? Era uma das 12 tribos, somente os descendentes de Levi eram sacerdotes e levitas. Então era um judeu que passou por aquele homem.
do mesmo povo, do homem moribundo. Qual foi a reação do sacerdote? O sacerdote olhou para o homem e pensou, por algum motivo, não vou ajudá-lo. Ele passou pelo outro lado da estrada. Por quê? Porque havia uma lei entre os sacerdotes, uma lei de Moisés, e mais tarde uma lei que é ainda mais radicalizada por outros mestres da lei, que proibiam os sacerdotes e qualquer judeu, na verdade, de encostar num cadáver ou numa pessoa impura. Então o sacerdote pensou, puxa vida, eu não posso me tornar impuro encostando nesse homem. Vai que ele está morto, é pior ainda. Então ele olhou ali e pensou, se ele está morto ou não, o problema não é meu, eu nem sei se ele é um judeu puro, eu não vou nem chegar perto. Por quê? A regra era tão radical que impedia um judeu de chegar a mais ou menos 1 metro, 1,5 metros de um cadáver. Ele não podia nem olhar muito perto. Por isso o sacerdote, cumprindo o seu dever religioso, era uma regra religiosa, né? Ele passa bem longe daquele homem no chão. Quantas vezes nós usamos a desculpa de cumprir as regras para desprezar o nosso próximo? Quantas vezes eu uso a igreja como desculpa para não fazer o que é certo? Nós enchemos a nossa vida de desculpas para não ajudar aquele que está precisando de ajuda. Às vezes eu até digo, olha, eu não posso te ajudar porque domingo eu tenho uma programação na igreja, então eu tenho que dormir cedo, e a gente arranja desculpas para não ajudar as pessoas. Às vezes o nosso próximo é aquele homem no chão e a gente não o ajuda. Mais tarde veio o levita com a mesma reação. O levita olhou o sacerdote de longe, viu que o sacerdote não ajudou. O que o levita pensou? Se o sacerdote não ajudou, quem sou eu para ajudar? Alguma coisa esse homem cometeu de errado e ele merece essa punição, esse castigo de Deus. Eu vou adiante. E aí, seguindo o exemplo do sacerdote, ele foi adiante. Quantas vezes nós não usamos a mesma desculpa? Já que fulano não fez, por que eu vou fazer? Já que ciclano não faz, por que eu vou fazer? É desculpa que nós ouvimos, por exemplo, em torneios esportivos do distrito, né? Já que tal juventude inscreve um fulano que tal, nós também podemos inscrever. Porque se eles não guardam, eles que são a liderança não guardam, por que nós vamos guardar a regra? A gente, às vezes, age exatamente igual o levita. É muito fácil fazer o que é errado jogando a culpa nos que fazem as coisas erradas. Já que o político rouba, já que cobram imposto demais, por que eu vou pagar os impostos? Eles roubam mesmo, eu não vou pagar imposto nenhum, eu vou sonegar mesmo. E a gente, usando o exemplo errado dos outros, faz a coisa errada da mesma forma. Já que sou acusado de fazer uma coisa errada, eu vou lá e vou fazer mesmo. Eu estou pagando eu não fiz nada de errado, eu estou pagando por isso, eu vou lá e vou fazer. Não é assim que o ser humano pensa? E aí faz igual o levita. Segue adiante. E não faz o que é certo. Na verdade, é isso que nós ensinamos aos nossos filhos, né? Já que o seu irmão não fez, então você também não precisa fazer. Quando o certo seria, você tem que fazer o que é certo simplesmente porque é certo. Não interessa se o seu irmão, se o seu amigo, se a sua amiga fazem o que é errado. Interessa que o que é certo em toda e qualquer situação, independente do que os outros fazem ou deixaram de fazer. Essa é a situação incômoda para nós quando nós nos portamos como um sacerdote levita, usando desculpas para não fazer o que é certo. Não foi assim na época da ditadura militar, quando cristãos luteranos não se levantavam contra os ditadores, por quê? Usavam aquela velha desculpa que todo luterano usa para não participar de nada na política. Nós devemos honrar os nossos representantes e as autoridades. Aí não importa se a autoridade mata jornalista, tortura as pessoas, não, mas eu vou respeitar o governo. E a gente deixa de fazer o que é certo. Não foi assim
que a igreja cristã agiu nas guerras mundiais, nós não podemos ir contra a autoridade constituída democraticamente. Por mais que essa autoridade democrática está fazendo guerra e matando um monte de gente. A gente se esconde atrás dessas regras, né, dizendo é mais fácil se esconder atrás da regra do que fazer e falar o que é certo. Nós precisamos fazer o que é certo sempre e não se esconder atrás da nossa religião. A religião não pode ser um fator que nos cega, que nos tira deste mundo, mas a religião, a espiritualidade, a palavra de Deus tem que abrir os nossos olhos para não julgar tudo conforme as leis, mas conforme o bom senso e o amor ao próximo. Uma outra situação é quando nós somos aquele próximo que está desprezado. Às vezes nós somos o homem moribundo ali, que sofre. A família Hoffmann está nessa situação porque estão sofrendo a morte do Valdemar. O luto é uma agressão. A vida foi violenta com aqueles que perderam seu Valdemar. Principalmente os que moram na mesma casa, deve ser muito difícil, pois lembram dessa agressão todos os dias. Quando entram no quarto e veem que o travesseiro do seu Valdemar não precisa mais ser colocado no sol. Não é verdade? Quando vem que o chimarrão não tem mais razão de ter, porque a dona Helga vai tomar sozinha, então não tem mais por que tomar. E assim por diante. Às vezes nós somos o povo desprezado. E aí a gente vê nossos conhecidos, gente da nossa família, gente da nossa raça, gente da nossa igreja, que passa por nós, que passa longe de nós, que nos despreza. E às vezes eles nos desprezam usando as mesmas regras e pensamento que nós também usamos para desprezar as pessoas. Como é ruim ser desprezado pelo filho, pelo neto, pela filha, pelo pai, pelo avô e assim por diante. Como é ruim ver que o sacerdote levita da história vivem no mesmo teto, tomam a Santa Ceia com a gente, trabalham no mesmo trabalho. Não é verdade? Quem nunca aqui foi desprezado como o pobre homem que foi assaltado nessa história? Né? E aí, qual é a solução para esse pobre homem? A solução foi o samaritano. O que é o samaritano? É alguém de outra raça. Samaritano é uma raça, né? É um povo. O samaritano é o que vivia na Samaria, não é o nome dele, né? Tem gente que fala, parábola do bom samaritano, parece que samaritano é uma profissão, né? Era os enfermeiros da época, era bom samaritano, né? Enfermeiro, não. Samaritano é quem nasceu e vivia na Samaria. E esse samaritano, eles estavam andando pela estrada, né? E o samaritano e o judeu eram dois povos que se odiavam mutuamente. O ódio era tanto que ambos os povos, na liturgia do culto, colocavam um pedido sempre na oração. Deus, que o fogo do céu destrua os nossos inimigos. Deus, que o fogo do céu e a terra se abra para receber os samaritanos que não são dignos nem de ser chamados de nossos inimigos, pois não são nem sequer pessoas. E os samaritanos pediam a mesma coisa contra os judeus. O ódio era muito grande. E é esse samaritano que odiava judeus e que era odiado por judeus, era um ódio racial, é ele quem vai ajudar aquele homem judeu quase morto na estrada. Ele desce da sua montaria, do seu jumento, limpa as feridas, coloca ataduras, coloca o homem no jumento, ele então guia o jumento até uma cidade da Judéia próxima, uma vila na verdade, e deixa aquele pobre homem naquela estalagem, naquela pequena vila. Será que nós conseguimos perceber o perigo que esse samaritano correu? Quem assistiu o filme A Espera de um Milagre? Tinha um rapaz assim, negro, forte. Ele foi ajudar duas meninas brancas, né, que foram mortas. E o pessoal encontrou esse rapaz negro forte com as meninas no ombro, todo ensanguentado e as meninas ensanguentadas.
O que aconteceu com esse rapaz negro no filme? Foi condenado à morte, porque todo mundo julgou que ele, na verdade, foi o assassino das meninas. O samaritano é a mesma coisa. Se alguém pegasse aquele samaritano ali com o judeu todo ensanguentado nos braços, qualquer judeu pensaria: foi você que fez isso, então eu vou te matar. Mas o samaritano pensou: o meu amor, a minha compaixão é maior do que o meu medo. A Bíblia fala, né? Ele viu e sentiu compaixão, ternura, piedade, e arriscou a própria vida, enxugando as feridas daquele homem, e ungiu, limpou o homem com óleo e vinho, que era provavelmente o que ele tinha à mão. Engraçado que o óleo e vinho eram ofertados nos templos, né? Então ele até poderia pensar igual o sacerdote: não, eu não vou tirar da oferta ao Senhor, para ajudar esse meu inimigo. Ele não pensou nisso, na regra religiosa de ofertar o óleo e o vinho. Ele usou mesmo e ajudou aquele judeu. Não bastasse, a história continua com um detalhe. Esse relacionamento, entre o samaritano e aquele judeu é um relacionamento ainda mais provocativo. Por quê? O samaritano poderia muito bem ajudar o pobre homem e deixá-lo na estrada e seguir viagem, mas não. Ele coloca aquele homem na garupa do seu jumento, no seu jumento, e ele vai guiando o jumento até uma estalagem próxima. Aí residia o maior perigo: um samaritano com um judeu todo quebrado entrando numa vila de judeus, entrando numa estalagem de judeus. E naquela época as pessoas que tinham estalagem tinham muita má fama. Havia um ditado que dizia assim: não deixe sua mulher numa estalagem sozinha, pois os estalajadeiros são culpados de agressão sexual. Não fique você sozinho numa estalagem, porque os estalajadeiros são suspeitos de crimes e de assassinato. Não deixe o seu animal sozinho numa estalagem, porque os estalajadeiros são suspeitos de fazer coisas indevidas com os animais. Então, os estalajadeiros eram pessoas assim de muita má fama. E mesmo assim, aquele samaritano decidiu encarar um estalajadeiro. Ele sabia que poderia ser morto por um estalajadeiro, mas levou o homem até lá e tratou do homem. Ele ficou lá, cuidando daquele homem, velando o sono dele. No outro dia, então o samaritano atrasou até a viagem dele. No outro dia, ele chegou no estalajadeiro, pagou 2 moedas de prata, uma por ele e outra pelo judeu, e falou: eu volto para pagar aquilo que o senhor gastar mais. E ele seguiu viagem. Jesus pergunta para o homem, o mestre da lei que perguntou: quem é meu próximo para eu amar e ajudar? Jesus pergunta: quem que é o próximo do homem ferido? E aí o próprio mestre da lei diz: o próximo foi aquele que o ajudou. Na nossa vida nós não conseguimos ser bons samaritanos todos os segundos e momentos. Nós às vezes somos o pai e a mãe que despreza o filho e o filho que despreza o pai. Nós somos o companheiro de trabalho que despreza o outro. Lá na USP mesmo a gente às vezes pede: você pode emprestar o seu material de aula? E a resposta que se ouve é: ninguém mandou faltar, se vira, aqui é competição, e assim por diante. O mundo vive uma crise de egoísmo, não há mais bons samaritanos, e nem nós não conseguimos ser bons samaritanos 100% da nossa vida. Às vezes nós somos ruins, sim, somos como o sacerdote, o levita. Jesus não conta essa história para dizer assim: olha, para você ter a vida eterna tem que ser bom samaritano. Não, Jesus conta essa história do relacionamento humano para mostrar o quê? Que ninguém, nem o mestre da lei consegue a vida eterna sendo bom samaritano, porque ninguém é um bom samaritano. Todos nós somos ao mesmo tempo o judeu combalido, somos desprezados pelas pessoas, às vezes nós somos o sacerdote, o levita, e ao mesmo tempo também somos o bom samaritano. Com a mesma mão direita que eu ajudo alguém, é a mesma mão direita que estapeia outra pessoa, no mesmo dia às vezes. A mesma boca que louva a Deus hoje é que vai fazer fofoca amanhã no trabalho.
E é assim que nós somos, pecadores e santos ao mesmo tempo, e não a solução para isso. Vamos ser assim até o juízo final. O pecado que há em nós, às vezes, nos domina. Mas Jesus conta essa história não para dar um tapa na nossa cara, mas para dizer o quê? Quem é o bom samaritano mesmo? Que sai da sua raça, da sua cidade e habita entre os inimigos. E vem curar os inimigos. Vem derramar óleo e vinho para curar as feridas dos seus inimigos. Esse bom samaritano, o perfeito é Jesus. Ele habita entre nós, inimigos de Deus. Não tem medo disso. Ao contrário, sente prazer em servir o próximo, que somos nós. Ele nos carrega no colo ao carregar a sua cruz. E ao morrer na cruz, Ele está nos limpando com o seu sangue. Não com vinho nem com óleo, mas com seu santo e precioso sangue. Vejam que na parábola, o samaritano e Jesus também faz bem o inverso de toda a agressão sofrida por aquele homem. De um lado ele foi espancado, mas o samaritano e Jesus cura nossas feridas. De outro lado ele foi abandonado, desprezado. Nós somos abandonados, desprezados. Por outro lado, o bom samaritano cuidou daquele homem. Jesus cuida de nós e não nos abandona. De um lado aquele homem foi roubado. E por outro lado, o samaritano pagou por ele, pela estadia dele e pelo tratamento dele. Da mesma forma, de um lado, nós somos culpados, nós fomos roubados. Mas, de outro lado, Jesus paga por nós. A salvação, a vida eterna, é um mérito do bom samaritano Jesus, que pagou não com 2 moedas de prata, mas pagou com a sua morte na cruz a nossa cura, a nossa salvação e a nossa vida eterna. E a exemplo do bom samaritano, Jesus prometeu voltar novamente. Jesus termina a parábola e a conversa com o mestre da lei dizendo: vai você e faça o mesmo. Jesus termina essa história para nós dizendo a mesma coisa, mas não só isso. Vá você e faça o mesmo na vida de todos. Pare de se esconder atrás de regras religiosas. Pare de se esconder e usar o exemplo de quem faz coisa errada para você usar como desculpa para fazer coisa errada, e faça o que é certo, sem olhar para os lados. Né? Seja bom samaritano, não só de quem tem a mesma cor de pele que a sua, ou fala igual você, mas seja bom samaritano daquele que é diferente, pelo menos diferente externamente. E na verdade somos todos iguais. Paulo fala, não há diferença entre judeu e grego, entre samaritanos e judeus. Seja bom samaritano pelo simples prazer de ajudar o próximo. Mas Jesus conclui para nós com uma outra palavra. Se você não consegue ser bom samaritano todo o tempo, não se preocupe. Porque eu sou o bom samaritano que salva aquele que é desprezado como aquele que pecou. Eu sou o bom samaritano que morre pelo judeu na estrada e pelo sacerdote e o levita que pecaram. Eu sou o bom samaritano que morre por todos vocês. É somente olhando para o bom samaritano que nos limpou e nos curou que nós temos força para ajudar o nosso próximo. Eu termino perguntando, quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? É só o da família da fé? É só o que mora do lado? O nosso próximo é todo aquele que respira, é todo aquele ser humano que nasceu. Esse é o nosso próximo. Que Deus nos ajude a amar todas as pessoas, independente de onde elas estejam. Amém.